Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. E o nosso tema de hoje é hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. Então convido você para a gente abordar isso e ver se no final de tudo você consegue aprender algo para poder inclusive debater com seus colegas. Vamos lá então. Hegemonia europeia, quando falamos disso, estamos nos referindo à influência que país da Europa exerceu sobre os demais países. A hegemonia pode ser de vários tipos: política, militar, econômica e cultural. Mas nesse caso aí eu queria dar um destaque especial que, graças especialmente ao poderio militar dessas nações europeias, elas conseguiram fazer o avanço marítimo, a exploração de outras nações, manutenção das posses aonde elas conseguiam fixar, colocar o pé nessas novas terras e até mesmo a garantia do transporte das riquezas minerais que elas levavam das suas colônias para as metrópoles. Então vejam que a questão militar ela é preponderante nessas relações, embora tenham vários outros fatores como foram citados aí, como política, econômica e cultural. Então, a hegemonia europeia é basicamente o acúmulo de poder militar, político e econômico da Europa em relação ao resto do mundo. E aí, eu queria que você desse uma olhada nesse mapa que está na tela aí, para você identificar que esse mapa em especial, ele dá um destaque na Europa numa condição de Europa estar no centro. Por isso, quando estudamos história, a gente tem um estudo acerca do eurocentrismo, ou seja, Europa no centro de tudo. Então, como os europeus viam o mundo a partir deles. E é bom lembrar que quase todas as coisas culturais que conhecemos, elas tiveram uma raiz daquela região. Então, vários costumes estão em nossa raiz, da nossa raiz cultural. Por quê? Porque nós temos nessa miscigenação, nós temos uma mistura com o povo europeu e eles trouxeram vários costumes, vários tipos de comidas e bebidas que a gente faz hoje parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Muito bem, e aí significa que os europeus conseguiram vencer e explorar outros povos e nações por terem desenvolvido os aspectos político e cultural em âmbito interno e depois conseguiram implantar sobre outros povos domínio, pois detinham conhecimento em ciências, estratégia militar e tecnologias. Então vejam aí que ele está nos explicando que depois que os europeus conseguiram dominar internamente as questões políticas, econômicas e sociais, eles passaram a expandir esse domínio para outros lugares, ou seja, por meio das novas descobertas de novas terras e, portanto, a busca de pessoas para mão de obra ou até mesmo um novo mercado consumidor, graças a toda a estratégia militar, a estratégia política e as relações internacionais que essas nações detinham. Então, é importante a gente observar esses detalhes que estão em negrito, graças aos conhecimentos científico, estratégico militar e às tecnologias que estavam avançadas em relação às outras nações que estavam bastante atrasadas. Muito bem, a expansão marítimo-comercial europeia nos séculos XV, XVI e XVII foi o marco inicial da construção da hegemonia da Europa no mundo, ao incorporar a África, a América e a Oceania ao seu horizonte geográfico e fundar colônias, né, que a gente estava comentando agora. Essa chegada deles nessas localidades fez com que fundassem colônias na América e feitorias na África e na Ásia. Na concepção europeia, o restante do mundo se limita a um canteiro de exploração econômica, ambiental e social, mão de obra e mercado consumidor. Então vejam que aí a Europa está dizendo que esse restante do mundo ela é um lugar para ela explorar somente, de tudo que ela precisar, desde as matérias-primas, como também a própria mão de obra, seja de forma escrava ou não.
ou numa relação meramente comercial de consumidores para poderem consumir os produtos, principalmente vindo deles próprios, das metrópoles europeias, tá certo? Então vamos seguir em frente e nós temos o que mais? Olha só um mapa importantíssimo para você observar, depois você dá uma congelada na imagem, você puder estar observando isso pelo seu celular ou mesmo no computador, veja esse mapa aí, quais os locais que esses colonizadores faziam as suas viagens. Vejam que as setas, elas mostram que eles estão fazendo o contorno pelo continente africano de laranja, está fazendo o contorno na América do Sul em amarelo, tá certo? E faz esse contorno em busca o quê? De novos mercados, em busca de mercadorias, em busca de mão de obra, tudo por conta digamos assim, da expansão marítima, em função da expansão da questão colonial dos países europeus. Então, essas setas, inclusive, elas têm uma situação bastante interessante. Se você verificar, você tem aí duas colunas. Uma que mostra a rota dos navegadores portugueses, que está aí de coloração vermelha, laranja, amarelo e marrom, e também a rota dos navegadores espanhóis, de coloração verde e azul. Então, quando você verifica essas colorações no mapa, vai identificar quais as rotas dos navegadores europeus, em especial portugueses e espanhóis. Não quer dizer que foram apenas eles. Existiram muitos outros, holandeses, ingleses e muitos outros países europeus, que a gente mais tarde vai ver aonde é que eles estão presentes. E aí, olha só, já esse mapa já mostra um retalho onde esses países europeus começaram a deixar suas marcas. Então você aí tem o Reino Unido, que esteve presente na América, você tem o Reino Unido presente na África, na Ásia, você tem a presença dos portugueses de verde, está mostrando aí no nosso caso no Brasil, mostra aí também no continente africano, né? Então você vai perceber que aos poucos, isso aí é um mapa de 1800, devagarzinho vai sendo montada a coxa de retalho de onde os colonizadores europeus estavam fazendo a divisão, a partilha pelo mundo afora. Na sequência nós temos esse mapa de 1914, olha só como é que está a África. A África está totalmente dividida por colonizadores europeus. E é bom que se diga que a África ela não levou em consideração uma divisão meramente física. Aqui vai ser dividido porque tem um rio ou uma cadeia de montanhas. Não. Foi dividida como se fosse uma régua. E muitas das vezes isso foi dividido desconsiderando a realidade local. Ou seja, pega aqui, tem uma comunidade, um grupo de pessoas e divide essas nações em duas. Uma vai ser o A e outra vai ser o B. E depois eles mesmos promovem os conflitos entre elas para enfraquecer essas sociedades e permitir com que continue a exploração desses povos. Você acha que isso já acabou? Claro que não. Até os dias atuais, principalmente no continente africano, onde há uma predominância de recursos minerais, ainda continua esse tipo de promoção de conflitos para que seja fácil retirar os minerais de forma clandestina ou até mesmo colocando governos corruptos que facilitam a saída das riquezas desses povos. Na sequência nós temos aí que as grandes metrópoles ocidentais europeias apresentam obras com grande quantidade de ouro e prata adquiridas às custas do trabalho escravo e nativo proveniente da exploração das colônias. Então veja que boa parte dos países que são ricos da Europa, muitos deles têm mancha de sangue em suas mãos, porque para se tornarem ricos fizeram muitos de escravos e muitos morreram em função de muitas das guerras e muitas dessas situações de escravidão. Estava lendo inclusive a literatura de um autor que fala sobre essa questão do tráfico negreiro, que diz que praticamente eram 15 pessoas que eram lançadas ao mar que morriam nesse trânsito no Atlântico. Diz até que
os tubarões mudaram a sua rota, esperando quando era lançado um escravo negro que estava em viagem para trabalhar nos engenhos ou outras atividades escravas nas Américas. Então veja que até os tubarões mudaram sua rota para acompanhar esse momento negro da história do planeta. Na sequência nós temos o seguinte: quais os principais eventos que caracterizaram a hegemonia europeia? Preste bem atenção, isso é praticamente um resumo. Então veja só, a colonização do Novo Mundo, olha como eles chegaram, muitos deles trocando objetos simbólicos com metais preciosos com os índios. Nós temos aí o imperialismo e neocolonialismo, ou seja, não mais se toma as terras de ninguém, mas tem-se uma maneira de manter-se ainda como manter-se os povos do mundo inteiro dependente dessas economias ricas. Então essa é uma maneira de imperialismo, não precisa tomar o território, basta manter essas populações dependentes e seus governos. A civilização romana e a civilização grega é uma das marcas da hegemonia europeia. O Renascimento também. A Revolução Francesa é outro. A Revolução Industrial, mais uma marca importante da hegemonia europeia. A própria União Europeia, que foi o primeiro bloco econômico a existir, foi a própria Europa que deu esse primeiro passo. Então veja que a gente tem aí um histórico que mostra que da Europa vieram muitas das coisas, por isso fala-se no eurocentrismo. Com isso a gente entra no nosso exercitando. Vamos para a primeira questão? Quando falamos de hegemonia europeia, estamos falando das influências que países da Europa exerceram sobre os demais países. A hegemonia pode ser de vários tipos: política, militar, econômica e cultural. Deste modo, podemos dizer que a visão do mundo a partir da Europa é denominado de: letra A, antropocentrismo; letra B, eurocentrismo; letra C, fascismo; letra D, exotismo; ou letra E, nenhuma das alternativas. Vamos fazer uma contagem? Conta até 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem, se você diz que sua resposta é a letra B, tá certo, eurocentrismo, a ideia de que tudo está em torno da Europa. A Europa é o centro de tudo. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la, basta você acessar o link que está aqui na tela. Então, por aqui ficamos. Até a próxima!